eu queria falar do governo Lula. Você tá ligado que eu tenho minhas diferenças com o Lula. E você tem as suas semelhanças lá, que você, inclusive, tava na campanha com ele e tudo. Eu tô achando o Lula ele tá falando umas coisas meio doidas, assim. Eu quero dizer o seguinte, muita gente, o pessoal de São Paulo brinca, né, da carreta furacão, tal. A gente falou que das 2 secretarias do Lula tem um tanto de ministério lá, mas não é isso. O Lula, por exemplo, falando agora da Ucrânia, ele faltou culpar a Ucrânia da Rússia invadir. E pegou muito mole, falando do dólar e tal, de uma moeda alternativa mundial com a moeda chinesa. O Lula está no caminho? Qual a avaliação que você faz desse início desse governo Lula? Eu tô achando ele meio doido. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre o que o Lula tá fazendo e o que o Lula tá falando. Okay. O que o Lula tá fazendo, eu tô concordando com quase tudo até agora. Então, se a gente for pensar, o Mais Médicos, são mais de 400 novas vagas de médicos para Minas Gerais. Então, assim, a gente tá recebendo um monte de médico para preencher vazio assistencial. Liberou mais de 7 bilhões para pagar o piso da enfermagem, porque o Bolsonaro autorizou o piso, não mandou dinheiro. Aí é bom, né? O Lula arrumou o dinheiro no orçamento. Mas vai conseguir Uai, 7 bilhões, colocou lá no orçamento. Então, assim... Mas como é que esse dinheiro vai aparecer, Lohana? É imposto que vai vir aí? Uai, o que ele colocou é que é fundo do pré-sal e mais algum outro recurso que tá lá. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente tá vendo que o governo está fazendo muitas coisas boas e importantes. Então, eu vejo uma diferença entre o que o Lula tá fazendo e o que o Lula tá falando. Quando ele fala da Ucrânia e dessas questões, eu prefiro muito mais quando ele vai pelo argumento do Clube da Paz. De o Brasil liderar esse movimento. E essa é a nossa... como é que é a palavra? A nossa característica. O Brasil sempre foi um player mundial da paz, da independência, do respeito, da soberania. A gente sempre foi, nós sempre fomos esse player. E foi por isso que o Lula foi eleito. Então eu entendo, e quando ele fala do Clube da Paz, dos países que têm que lutar pela paz, eu acho que esse é o argumento certo, e eu acho que às vezes ele se desvia dele, e aí dá errado, né? Mas, por exemplo, a questão de defender que os países possam fazer negociação nas suas moedas e não no dólar. Eu concordo com isso. Por que eu vou ser obrigada a comprar em dólar se sou eu e China comprando? Eu Brasil e eu China. Então, assim, eu concordo com isso. Se sou eu... Aqui, não põe o Brasil, então. Não põe a China, que tem tanto conflito. Não põe... Bélgica e Índia. Por que a Bélgica e a Índia não podem escolher fazer a compra na moeda deles? Ou no euro ou na moeda da Índia, que eu não sei de qual que é. E eles escolherem. Ou então em dólar, se eles entenderem que é mais benéfico. Mas não é porque o dólar é balizador, assim, é um parâmetro, não? Mas eu acho que isso tem... Era o ouro, era a prata lá no passado, era o açúcar, era a prata, sei lá. Sim, mas eu acho que os países devem poder ser livres para decidir em qual moeda eles compram. Isso é uma questão de soberania. Eu não acho que a gente tem que abolir o dólar. Eu acho que os países devem poder decidir. Essa é uma questão de soberania e de reciprocidade. Então, assim, se for mais interessante comprar em dólar, o país não vai querer perder dinheiro, o país vai comprar em dólar. Se for mais interessante comprar na moeda chinesa, na moeda brasileira, e os dois lados quiserem, mas isso não é livre mercado? O povo não defende livre mercado? Livre mercado pra quem? Se eu não posso decidir nem que moeda que eu compro? Eu e o meu cliente ou eu e o meu vendedor? A gente não pode decidir isso. Olha, se eu quiser comprar um espaço comercial aqui no Bora com 10 galinhas, você quiser aceitar? Tem um espaço, tá? Uai. Tem um espaço. Aí você não vai poder aceitar? Conta pra ninguém, não. Uai. Eu entendi. Mas aí beleza, eu não posso aceitar, porque eu tenho um acordo com a 98, por exemplo. Mas aí beleza. Eu tenho que colocar a 98 na negociação, por exemplo. Então, entendeu? mas aí beleza, aí você tem um acordo com a 98, mas antes de ser assim, se você quisesse aceitar, fosse bom pra você e bom pra mim, uai, toma 10 galinhas. Então, é um exemplo tosco que eu tô dando. Mas assim, eu acho que às vezes quando a gente traz a coisa pra uma coisa mais simples, fica mais pedagógico da gente entender. Eu não sou a favor da gente acabar com o dólar em negociação. Eu sou a favor dos países poderem decidir como eles vão comprar dentro daquilo que tá na lei. E não tem lei nenhuma falando que é obrigatório que seja o dólar. Não é questão...